Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Vinde, Santo Espírito, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Santo Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado ao telônio e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu-o. Encontrando-se Jesus à mesa na sua casa, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com Jesus e os seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, diziam aos discípulos: como é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, o caminho com Jesus é um caminho que pede do discípulo, pede do cristão, uma atitude constante de introspeção, de reflexão, de autocrítica, não de autocondenação, mas de autocrítica, ou seja, de sermos capazes de entrarmos em nós e percebermos que em nós existem coisas boas e coisas menos boas. Não direi coisas más, que às vezes existem coisas más em nós, mas quero apenas relatar destes dois pontos de vista. E nós sabemos que o encontro com Cristo Jesus vem exatamente colocar à tona, ou seja, vem identificar as nossas qualidades e ao mesmo tempo coloca também em evidência as nossas fragilidades, ou seja, as nossas virtudes e os nossos pecados. E com isso pretendo dizer que todo encontro autêntico, verdadeiro com Jesus é sempre uma oportunidade de reconstruirmos a nossa existência, de reconstruirmos a nossa vida, de reconstruirmos a nossa maneira de pensar, de atuar, de intuir, de sentir, de perceber a realidade. É sempre uma oportunidade. Todo encontro com Jesus leva-me necessariamente a sair de mim e a desdobrar-se neste encontro com Ele, com o Autor da vida, com Jesus. Todo encontro com Jesus, todo encontro verdadeiro com Jesus é imperiosamente um encontro libertador. Liberta-me de vícios, liberta-me de pensamentos que, no fundo, são pensamentos fundados no materialismo, no egoísmo, no egocentrismo. E todo encontro verdadeiro com Jesus dissipa as trevas do nosso coração. Todo encontro com Jesus leva o cristão necessariamente a pensar a partir do ponto de vista de Jesus e já não a partir do próprio ponto de vista. E isso, caro irmão e cara irmã, sabemos a partir da experiência dos santos que isto realiza em nós uma verdadeira transformação, um abanão, chacoalhar aqui o nosso coração. É isso que o Senhor faz. E o Senhor provoca-nos, e provoca-nos no sentido de, com a sua palavra, desperta em nós a nossa consciência
E a nossa consciência, então, atuará como diria Cataldo de Zúcaro, meu professor de Teologia Moral em Roma, que na nossa consciência será o lugar do encontro com Deus. É ali onde nós ouvimos a voz do Senhor. E a nossa consciência construída corretamente, ou seja, à luz da palavra e do encontro com Cristo, possibilitará então que nós tenhamos esta verdade fundante e fundamental da nossa relação com Deus, de que o encontro com Ele é um encontro que estabelece um antes e um depois na nossa vida. Mas ele não é tão linear, ou seja, linear no sentido que, mesmo depois deste encontro, continuaremos a trabalhar constantemente, dia após dia, para podermos chegar a esta verdade plena de sermos filhos e filhas de Deus. O Evangelho hoje apresenta-nos a figura de Levi ou de Mateus. Mateus era um homem publicano, um cobrador de impostos. E ele encontrava-se ali no seu lugar de trabalho, ou seja, no seu posto de cobrança dos impostos. Nós temos a informação que nos é referida por Jesus através do Evangelho de São Lucas, onde nos é apresentada esta ideia. No capítulo 15, onde São Lucas apresenta as 3 parábolas da misericórdia. E logo na introdução, no versículo 1, diz que muitos publicanos e pecadores iam ter com Jesus para o ouvirem. Querido irmão e cara irmã, enquanto os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvir, por outro lado, os fariseus, os escribas e os sumos sacerdotes condenavam Jesus, condenavam-no. E aqui está a grande diferença. Quando hoje temos a possibilidade de encontrar Mateus, Levi, era um publicano, um cobrador de impostos, que ouvindo Jesus deixa-se transformar pela sua palavra. E diz o texto que Jesus partiu de onde estava. E quando encontrou Mateus no seu posto de cobrança, Jesus usa o verbo seguir. Segue-me. Jesus não diz, por favor, se quiseres. Não. A Mateus, Jesus é categórico. Segue-me. É um imperativo. E aqui está um relato, uma narração de vocação, de chamamento. Portanto, aquilo que o autor, ou seja, sagrado, São Mateus, no caso, nos quer contar, é que o encontro com Jesus desperta em nós o desejo de o seguir, porque ele convida-nos, ele convida-me, convida-nos a segui-lo neste caminho. E Jesus é categórico, segue-me. E a resposta, ou seja, o primeiro verbo que podemos sublinhar aqui é seguir. O segundo é levantar-se, ou seja, Mateus levantou-se. Essa atitude, sabemos que no Novo Testamento, sobretudo, o verbo levantar remete para a ressurreição, quase aquilo que espiritualmente podemos dizer é que Mateus estava morto e agora é chamado por Jesus, tal como no episódio do capítulo 11 de São Lucas, quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus chama por Lázaro e Lázaro sai do sepulcro. Aqui, Jesus, da mesma forma, ao dizer segue-me, no fundo está a dizer Mateus, segue-me. E Mateus levanta-se. É isso que deve acontecer quando a voz de Jesus entra no nosso coração, chega ao nosso coração. Nós temos a obrigação de nos levantarmos. Como diz a palavra, levantai-vos do sono. Levanta-te, tu que dormes. Portanto, o sono como esquecimento de Deus em que o mundo está mergulhado. O nosso mundo esqueceu-se de Deus, o mundo vive como se Deus não existisse e lembra-se de Deus apenas nos momentos trágicos da vida. Alguns, e na maior parte das vezes, não se lembra de Deus, não se importa sequer de refletir sobre este assunto. Jesus hoje chama, Mateus levanta-se, e diz o verbo ainda, seguiu. Ou seja, Jesus convida a seguir. Mateus responde. E sabemos que aqui está aquilo que no fundo é a síntese do nosso caminho com Deus. Deus interpela-nos através da sua palavra e nós respondemos à interpelação do Senhor. E isso é realmente o fundamento da nossa caminhada. Encontrando Jesus à mesa na sua casa e na casa de Mateus, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e os seus discípulos. Lá está, Jesus é coerente
e Ele veio salvar o que andava perdido. Jesus diz, não são os que estão bons, os que têm saúde, que precisam de médicos, mas sim os doentes, portanto, e de aprender o que significa, eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. É importante, Jesus não está a dizer que o sacrifício não é necessário. O sacrifício é necessário. Mas o Senhor está a dizer que não nos podemos esquecer da misericórdia. Porque a misericórdia é a maneira como Deus ama. A misericórdia é a maneira como Deus vem ao nosso encontro. Portanto, meu irmão e minha irmã, a interpelação do Senhor, respondamos positivamente, nos levantemos e tomemos esta decisão de abraçar o seu projeto. O Senhor quer que tu sejas evangelizador. O Senhor quer que tu anuncies a sua palavra. O Senhor quer que tu sejas um discípulo fervoroso. O Senhor quer que estejas ao seu lado. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.